Tiago capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós vamos falar aqui nessa noite a respeito de tentação. Mas, amados, vocês vão repetir comigo, amém? Vitoriosos na tentação. Amém? No 3 nós vamos dizer juntos, para espantar todo e qualquer tipo de sono, de preguiça, amém? De acomodismo nessa noite, porque Deus vai falar conosco. Amém? Vamos lá, vitoriosos na tentação no 3, vamos lá, 1, 2, 3, vitoriosos na tentação. Amém? Amados, quantas pessoas novos convertidos não entram na igreja, meses de conversão, às vezes ela fica com aquilo dentro do seu ser, no seu íntimo: eu estou sendo tentado, e logo vem o sentimento de culpa. Ela diz assim: eu estou pecando, eu estou no pecado. Mas, amado, nós temos que diferenciar que há uma grande diferença entre tentação e pecado. Amado, nós lemos aqui Tiago, ele nos explica resumidamente, bem claro, o que é tentação. Então vamos entender o que é tentação. A tentação vem pelos nossos próprios desejos pecaminosos, ou seja, a nossa carne, ela pecou, ou seja, a nossa carne é pecaminosa desde o início, desde o princípio, porque nós trazemos no nosso corpo o pecado de Adão e de Eva. Então nós somos atraídos pelos nossos desejos, e depois do nosso desejo ser atraído, se nós dermos liberdade, se nós dermos oportunidades para a nossa carne, então aquela tentação, ela vai virar em pecado, ou seja, e o pecado vai gerar a morte. Que morte? A morte espiritual, o afastamento das promessas de Deus nas nossas vidas. Mas essa palavra tentação, qual o verdadeiro significado, o sentido desta palavra para as nossas vidas, no mundo a qual nós vivemos hoje? Tentação é prova, é teste, é uma maneira de se provar o quanto é resistente a uma determinada situação. Tem também a ideia de incitação ao pecado, ao erro. Então, amados, quando nós somos tentados, nós, ou seja, estamos sendo testados, provados, para ver qual o nível de resistência na nossa vida. Mas quem é que tenta? Mas quem é que prova? Quem é que testa? Nós, seres humanos, nós, principalmente os cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por que eu falo aqueles que receberam a Cristo? Porque, amados, aqueles que estão lá fora, aqueles que não têm o conhecimento da verdade, aqueles já entregaram as suas vidas, já entregaram os seus pontos, mas hoje nós temos o conhecimento da verdade. Então o inimigo, o diabo, ele vai colocar situações, vai colocar barreiras, vai colocar coisas, amém? Estratégias diante dos nossos olhos, a sermos testados, a sermos provados, para ver o nível de resistência nosso com aquela tentação. Amado, e a tentação, ela entrou através de Adão e de Eva. Não havia isso, não havia esses desejos pecaminosos em nós, mas quando Adão e Eva pecou, então o nosso corpo, já automaticamente, quando nascemos, nós nascemos com isso em nós. Mas, amados, nós vamos aprender aqui nessa noite como vencer a tentação, como vencer essas provas, como vencer esses testes na minha vida e na sua vida. Amados, e tentação é diariamente.
Tentação na minha vida e na sua vida é 24 horas por dia. Por que é 24 horas por dia? Você está na sua casa, você é testado, você é tentado a pecar. Você está na sua escola, você é tentado a pecar. Você está andando pelas ruas da sua cidade, você é tentado a pecar. Você está conversando com alguém, você é tentado a pecar. Você está trabalhando na sua empresa, você é tentado a pecar. Amado, em todo e qualquer tipo de situação, nós somos tentados a pecar. E quando Satanás, o diabo, ele joga isso diante dos nossos olhos, diante da nossa face, coloca circunstâncias, o que ele quer com isso? Ou seja, amados, Satanás, ele usa todos os meios para testar a fé e a confiança dos filhos de Deus, para negar o seu Criador e desacreditar do seu poderio. O diabo, ele coloca tantas tentações para me afastar, para te afastar do seu Criador e para você desacreditar do poder, da glória, da unção do nosso Deus. Aleluia. Foi isso que ele fez no princípio com Adão e com Eva. Ele tentou a mulher e depois usou a mulher para tentar o homem, e os dois caíram na transgressão, no pecado. Mas, amado, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que a tentação, ela tem limites. Ou seja, Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentados acima, ou seja, além daquilo que eu e você podemos suportar, mas através da tentação que nós estamos atravessando, Ele também dará o escape. Amados, vamos fazer aqui uma separação deste versículo. Não veio tentação senão humana. Por quê? Deus, Ele não pode tentar o homem. Deus jamais Ele vai tentar. Deus jamais Ele vai colocar uma tentação diante dos seus olhos. Ele sim, Ele permite, mas também Ele dá o escape. Amados, então, a tentação que sobrevém na minha vida e na sua vida, ela é humana. E se ela é humana, nós podemos vencer. Por que eu e você podemos vencer se ela é humana? Amado, um dia levantamos as nossas mãos, recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então o nosso corpo do pecado já não é mais para o pecado. O nosso corpo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16, que nós somos templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Então é aquela canção, é aquele cântico que nós cantamos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Amado, então a tentação que sobrevém sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela é humana. Então nós podemos vencer, porque nós temos o poder dos poderes habitando em mim, habitando em você. Então não diga nessa noite, pode ser que você entrou aqui nessa noite sendo tentado em muitas áreas da sua vida, mas eu quero dizer, aquilo que habita dentro de você é bem maior do que essa tentação que você está atravessando, e essa tentação quer tirar você do alvo, porque, amado, a tentação vem, o teste vem, e se nós dermos brecha, o pecado é gerado, e o pecado sendo gerado, gera a morte espiritual. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Amado, e nós estamos aqui na campanha Flecha da Vitória, nós cantamos sempre uma canção, que eu sou flecha que acerta o alvo. Amado, e jamais Deus, Ele quer isso para mim e para você, que nós venhamos a errar o alvo, porque hoje Jesus Cristo veio nos reconciliar com o Pai. Mas depois da aceitação a Cristo, nós ganhamos automaticamente 3 inimigos
na minha vida e na sua vida. E quais são esses 3 inimigos? Primeiro, a nossa carne. Segundo, o mundo e o seu sistema. Terceiro, o diabo e os seus demônios. Amados, então, enquanto estivermos aqui na face dessa terra, nós temos esses 3 inimigos a vencer. E diante dos nossos olhos vão estar 24 horas por dia nessas 3 questões, nesses 3 inimigos, tentações sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas, amados, se tem limites, nós podemos vencer. Mas, amado, o inimigo da nossa alma, o diabo, o que a palavra de Deus fala a respeito do diabo? A Bíblia fala que ele é astuto, que ele é mentiroso, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ou seja, o diabo, ele é cheio de estratégias. Então ele vai usar ocasiões impróprias, ou seja, ocasiões que aos nossos olhos, muitas das vezes, nós vamos dizer, isso aqui não tem nada a ver. Mas, amado, ele vai usar essas estratégias, essas ocasiões, para sermos tentados, para pecarmos. O diabo, ele é mentiroso, ele é ganancioso. Então ele vai usar muitas estratégias para que eu e você venhamos a ser derrotados. Amados, o diabo, ele fica 24 horas, como a Bíblia diz, ao nosso derredor, procurando uma ocasião, procurando um momento, procurando um instante para eu e você pecar. Você já notou na sua trajetória de vida aqui na terra? Quantas ocasiões, quantos momentos, quantas oportunidades o inimigo ele não fica procurando na minha vida e na sua vida, para ele usar essa circunstância, para eu e você errarmos o alvo?